programa Estação Saúde está de volta, hoje recebendo aqui o Dr. Darlan Kestrin, ele que é cirurgião geral do aparelho digestivo. Nós estamos falando sobre as cirurgias de obesidade, cirurgia bariátrica, a redução de estômago, como é conhecida popularmente, enfim, vários procedimentos aí que ajudam as pessoas na questão da perca de peso, do emagrecimento e, claro, da indicação para que tenha saúde acima de tudo, que é o grande foco do programa, da orientação que a gente está trazendo hoje. Antes de a gente voltar a falar com o Dr. Darlan, eu quero trazer uma dica especial agora para você com o Dr. Mário Caporal, que é nosso parceiro aqui do programa. Confira. Bem, continuando a falar sobre a mama masculina, eu gostaria de dizer também que na adolescência, na fase de puberdade, principalmente naqueles jovens mais gordinhos um pouco, a mama pode crescer bilateralmente, não em decorrência do aumento da glândula mamária, mas sim pelo acúmulo de tecido adiposo, que nós conhecemos como lipomastia. Então, nos jovens que são mais gordinhos, um pouco obesos, a mama, na área de projeção às mamas, tanto a direita como a esquerda, pode ocorrer um aumento de volume pelo acúmulo de tecido adiposo, que nós conhecemos como lipomastia. Muito bem, falar em saúde é falar da Ecoclínica, que há 30 anos procura atender com qualidade e eficiência os pacientes da região no diagnóstico por imagem. Excelência em diagnóstico por imagem em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x digital e densitometria óssea. A clínica atua há mais de 28 anos e atualmente atende nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e, claro, antes mesmo dele nascer, já saber com quem será parecido. Ecoclínica investindo na saúde para melhor atendê-lo. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Agora eu volto a falar com o Dr. Darlan Kestrin, cirurgião geral do aparelho digestivo, que é o nosso convidado de hoje. Dr. Darlan, a gente falou, fechando o primeiro bloco, sobre a questão de que a pessoa tem que ter uma boa cabeça, saber o que está fazendo da cirurgia bariátrica e da redução de estômago, para depois não ter problemas, né? Começa tudo assim pela consciência de que vai comer menos, para que possa, claro, com certeza perder peso. Essa redução de estômago, como o próprio nome diz, precisa de uma consciência, né, doutor? Vamos começar esse bloco falando um pouquinho mais, reforçando para quem está em casa essa orientação. Apesar da cirurgia ela ter como a gente altera algumas questões hormonais do organismo, que vão diminuir um pouco essa questão da vontade de comer, né, do apetite, mesmo assim a importância do preparo emocional é bastante grande. Tanto é que a gente não opera ninguém que não tenha passado pela psicóloga, que ela tenha liberado. Em alguns casos, a psicóloga, quando ela detecta alguma alteração mais importante, ela indica esses pacientes para o psiquiatra. Então, depois dessa liberação é que a gente realmente opera, em função de que é uma alteração que vai acarretar mudanças para a vida toda, né? Então, não é uma coisa que vai se conseguir reverter com facilidade depois, né? Então a pessoa tem que estar ciente que essa mudança vai ser para a vida toda. A gente costuma dizer que mesmo os pacientes operados, eles podem reganhar peso. A gente já conhece pessoas, muitas pessoas já ouviram falar de pessoas que fizeram a cirurgia e voltaram a ganhar peso, justamente porque às vezes não estavam bem preparadas para isso, né? A obesidade, a gente costuma dizer que ela é uma doença que tem controle e não tem cura, né? Ninguém vai conseguir alterar o organismo de tal forma que depois da cirurgia possa comer de tudo a hora que quiser e na quantidade que quiser e não voltar a engordar mais, né? Doutor, há pessoas que fazem a cirurgia, inclusive amigos meus, né, que fizeram esse tipo de cirurgia, acabam tendo vontade de comer, mas às vezes não conseguem comer justamente por essa redução. Mas também, você citou aí pessoas que voltam a ter o peso, ou talvez até mais do que tinham. Por que disso, doutor? A grande maioria das pessoas que voltam a reganhar peso é porque elas abandonam
o acompanhamento nutricional e passam a burlar a alimentação, que a gente chama, né? Então a pessoa começa a comer alimentos muito calóricos que estão em pequenas porções, por exemplo, o consumo excessivo de chocolate, de sorvete, esses alimentos industrializados, então troca muita refeição, às vezes é uma coisa que é meio psicológica, a pessoa acha que por estar comendo menos não está engordando, mas às vezes troca uma refeição normal, arroz, feijão, salada, por uma refeição, por um sanduíche ou por um pastel, por alguma coisa nesse sentido que parece que é menor, né, a refeição, porque está numa quantidade pequena, mas na realidade a quantidade de calorias que está associado a esse alimento é muito maior do que uma refeição normal, né? Falando agora do balão, que é outro procedimento também para a questão do emagrecimento, para explicasse um pouquinho para a gente o que é esse procedimento. Já tem há algum tempo, né, mas o balão ele basicamente é um procedimento endoscópico, não é cirúrgico, então ele é menos invasivo, ele está contemplado no rol dos procedimentos para obesidade não farmacológicos, ou seja, que não são com medicamentos e nem com dietas, mas ele é um procedimento endoscópico, ou seja, não tem corte, é feito totalmente por endoscopia, e ele serve basicamente para pessoas que não têm um índice de massa corpórea tão alto. A gente normalmente costuma indicar em pessoas que têm um índice de massa corpórea em torno de 27 a 32, que não têm uma obesidade tão grande, até porque ele é um procedimento temporário. O balão ele pode ficar no organismo em torno de 6, 7 meses, depois ele tem que ser removido, né? Então ele vai servir para dar saciedade, então como a gente vai enganar o estômago, digamos assim. O balão vai ocupar um espaço dentro do estômago para que a pessoa ingira uma quantidade menor de comida e se sinta satisfeita com essa quantidade menor. A pessoa pode não se adaptar a esse procedimento? Normalmente, assim, existem algumas pessoas que têm uma intolerância nos primeiros dias, que são os mais incômodos, que pode vomitar um pouco, tem um desconforto, tem uma sensação de peso muito grande na região do estômago. Mas normalmente isso é temporário, em torno de 3, 4 dias o organismo vai se adaptando com isso. Tem pessoas que às vezes são intolerantes realmente e, como todos os procedimentos, existem algumas contraindicações à colocação do balão também. Pessoas às vezes que têm um refluxo muito intenso ou que têm alguma doença no estômago que aí a gente acaba não colocando ou orientando que não coloque, né? Dispensa a internação do paciente, esse tipo de procedimento? Não, é um procedimento que dispensa a internação. Ele é feito ambulatorial, a pessoa vai, a gente faz uma sedação profunda, coloca o balão e depois da recuperação dessa sedação ele é liberado. E pode ocorrer também de a pessoa colocar o balão e acabar não conseguindo emagrecer, doutor, e no caso partir para a cirurgia propriamente? Pode acontecer. É um caso às vezes das pessoas que normalmente ou têm algum grau difícil em termos de atividade física principalmente, porque toda dieta, mesmo cirurgia ou a colocação do balão, nenhuma dieta ela é bem sucedida se a pessoa não associar isso a uma atividade física, né? Tem que ter um preparo psicológico para isso, para que a pessoa tenha essa noção de que ela vai ter que fazer atividade física também. Só a cirurgia ou o balão, realmente, isoladamente, a longo prazo, acaba não tendo os resultados adequados. É aquele mesmo esforço da dieta, mas, de repente, com auxílio aí da medicina, vamos dizer assim. Vai ter uma facilidade bem maior, né? Até pelo volume menor que a pessoa vai ter capacidade de ingerir, ela consegue manter isso com uma facilidade bem maior do que quem não faz a cirurgia, né? Vamos falar um pouquinho da questão moderna aí das cirurgias também, doutor, na questão da cirurgia de obesidade, inclusive do curso que vocês tiveram recentemente na capital aqui do estado, falar um pouquinho desse procedimento novo aí, que reduz em 85% o estômago, é isso, doutor? É uma cirurgia que ela, na realidade, ela surgiu como um achado, digamos assim. Ela era um procedimento que se fazia anteriormente por uma outra cirurgia, que era uma chamada cirurgia em 2 tempos. Então, um cirurgião canadense que trabalha nos Estados Unidos, chamado Michel Gagné, quando o paciente era muito obeso, se faz uma cirurgia chamada duodenal switch, que é uma cirurgia que mexe tanto no estômago quanto no intestino. Se faz um desvio bem maior do intestino. E o primeiro passo dessa cirurgia era reduzir o tamanho do estômago, que é tornar o estômago um tubo, né? Por isso que os americanos chamam isso de sleeve, que é como se fosse uma manga. Um tubo, né, cilíndrico e com uma capacidade bem menor de armazenamento de alimentação. Isso também faz com que ele esvazie mais rápido. Então, qual foi o achado, né, que aconteceu nessa cirurgia? Esse cirurgião, pacientes que tinham um risco muito grande, ao invés de fazer toda a cirurgia num tempo só, ele fazia a primeira parte do estômago, esperava o paciente perder peso e depois ele fazia a parte do intestino. E aí o que aconteceu? Os pacientes faziam essa parte só do estômago, perdiam o peso que queriam e não voltavam mais para fazer a segunda cirurgia, ou quando voltavam não queriam mais operar porque já estavam satisfeitos com o peso que tinham alcançado. Então, a partir daí começou a se fazer só essa cirurgia, que só mexia no estômago.
que teoricamente tem a vantagem de ter menos, não precisa ter emendas do intestino, né? A gente não mexe no intestino. E o controle metabólico é um pouco mais facilitado. A questão de vitaminas e absorção de nutrientes não é prejudicado de forma tão intensa quanto nas outras cirurgias, porque a gente não mexe no tubo digestivo, no restante do intestino, que é onde acontece a maior absorção dos alimentos. Embora o cuidado seja o mesmo das outras cirurgias, tem que ter o cuidado da reposição de vitaminas e acompanhamento para a vida toda, né? Se achava que não precisava ter nenhuma reposição, mas os estudos têm mostrado que ela se comporta muito parecida com a outra cirurgia. Doutor, e no caso, a indicação desse tipo de cirurgia é a mesma para a cirurgia bariátrica? É o mesmo que a gente comentou anteriormente. Ele é uma cirurgia bariátrica como as outras cirurgias. O que muda, no caso, nesse sentido da indicação, ou é a escolha propriamente do profissional médico? É uma escolha do profissional médico e, às vezes, numa conversa com o paciente, dependendo do paciente, às vezes um paciente com um risco cirúrgico um pouco maior, que é uma cirurgia que se faz mais rápido, né? E extremos de idades também é uma cirurgia que tem se feito bastante em extremos de idade, então pacientes jovens, muito jovens ou com uma idade acima de 60 anos, até 65 anos, então se pode utilizar essa cirurgia que teoricamente teria um risco um pouco menor. E tem alguns centros que utilizam essa cirurgia como rotina, né? Tem alguns locais que praticamente só fazem essa cirurgia pela facilidade técnica, né? Não é a nossa realidade aqui, a gente ainda prefere fazer a cirurgia convencional, que é a cirurgia chamado de bypass, mas tem algumas indicações e a gente tem feito até com alguma frequência essa cirurgia também. Tá certo. Bom, a gente vai fazer um intervalo comercial agora, dentro de alguns minutos a gente está de volta, trazendo mais informações hoje sobre o nosso tema, cirurgia de obesidade com o Dr. Darlan Kestrin, cirurgião geral do aparelho digestivo. Dentro de instantes a gente está de volta.